Em Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 10 por diante, ali fala, aquele pedaço ali fala, primeiramente fala das doutrinas elementares, das doutrinas que são tipo escadas para que você possa chegar no que é perfeito. E ali em Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 10, fala: o que era em parte, quando chegar o que é perfeito, o que é em parte será ou deverá ser aniquilado. E ali está falando a mesma coisa que o escritor de Hebreus está falando em Hebreus 6. Em Hebreus 6 fala: vocês devem deixarem para trás as doutrinas elementares de Cristo. Que doutrinas são essas? Toda doutrina que precisa de um elemento para que alguém seja beneficiado. A orientação ali não é para aquele que é o doador da benção, é o receptor da benção. E na orientação de Hebreus 6 diz: vocês devem deixar essas doutrinas elementares, porque essas doutrinas elementares, elas são necessárias enquanto a pessoa é criança na fé, é menino na fé. Tanto em Coríntios como em Hebreus 6, fala: quando eu era menino, eu me alimentava do alimento compatível com o menino. Eu me comportava como menino, eu pensava como menino. Mas uma vez que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de menino. Não há mais sentido. Então, o que a palavra está dizendo é: mesmo as doutrinas elementares, elas sendo úteis para alcançar o começo da caminhada de uma pessoa, é quando eu imponho minhas mãos. Se eu imponho as mãos em uma pessoa e a pessoa é beneficiada, observe que o poder está comigo. Então, o reino de Deus que está dentro de nós, nossos corpos são templo e morada do Espírito Santo. Então, se eu levei o poder do reino a partir através das minhas mãos, se fosse através de uma roupa ungida, de um lenço ungido, Paulo fazia isso, ou de qualquer outras das várias maneiras elementares, aquela pessoa que recebeu o benefício, ela é criança, ela é menina, porque o reino não está nela. Ela não está apta para ser salva. Então, mesmo sendo necessário no começo, mas a pessoa deve abandonar esse tempo de menino. Em Hebreus diz: corra para o que é perfeito. Em Coríntios diz: e quando chegar o que é amor, o que é perfeito, abandone as coisas elementares, as coisas que serviram para você chegar lá. E você encontra, além da imposição de mão, as profecias, o falar em língua, porque a profecia, ela é necessária porque ela vai até aonde a pessoa estava indo para um caminho errado, ela não conhecia Deus. Então o meu dom, a partir através do meu ministério, eu alcancei a pessoa. Agora essa pessoa, ela deve querer alcançar o nível que em Hebreus e em Coríntios chama de... em Coríntios chama, quando chegar o que é perfeito, que é o amor, e em Hebreus fala que corra para o que é perfeito. Então, se você for olhar ali em Coríntios, fala: então, a partir daí, deve permanecer uma doutrina dividida em 3 fases, que é o que permanece. Então, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, o que é fé? Como é que você vai aplicar a fé? Então, é só você olhar para a própria palavra de Deus. Em Hebreus diz que o mundo que hoje existe foi Deus que criou, trazendo à existência pela sua fé, pelas suas palavras. Antes que o mundo existisse, ele pensou, concluiu, entendeu e falou. E no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e todas essas coisas foram feitas pelas palavras, e as palavras são a luz dos homens. Nada do que foi criado de outra maneira. Diz toda a Bíblia, e no caso de Hebreus e de Coríntios 13.
Então a fé, uma vez que você mentaliza, você definiu um alvo, inspirado pela palavra, você deve projetar-se naquele alvo, trazer daquele alvo para dentro de você, assim como a terra só produz se estiver no solo, aquele alvo, aquele projeto, aquele sonho, aquele ideal, aquele futuro que você pretende detalhadamente, assim como uma planta, você vai trazer para dentro de você. Então, a partir dali, você entra na segunda, quando chegar o que é perfeito, permanece a fé, a esperança. A esperança é o segundo. Esperança, o que significa? Como muitas pessoas dizem ou pensam, como é que você está, fulano? Eu estou bem. E aí, o que é que você tem para o seu futuro? Ah, eu estou esperando em Deus. Será que a terra produz esperando em Deus? Não. Deus fez as leis e nos deu inteligência e fez a semente. E a terra só produz se colocar semente lá. A terra não produz aleatoriamente. Mas é assim que as pessoas interpretam esperança ou esperar. O que você está fazendo? Estou esperando. Mas você já projetou? Você já idealizou? Você já alcançou a fé no coração? Não. Vai esperar o quê? Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você nunca vai alcançar. Então, a fé, a esperança e o amor. Que amor é esse? Esse amor de Coríntios é o mesmo que em Hebreus diz, quando chegar o que é perfeito. Aí toda a Bíblia diz que todos os dons, tudo que ocorreu ou que ocorrerá na nossa vida tem um propósito de nos levar à imagem perfeita de Cristo. Deus é amor, Cristo também é amor. Então é só você pensar um pouquinho que você vai chegar à conclusão. Uma vez que você teve fé, projetou e agora você vai esperar, quando chegar o que é perfeito, que é o resultado, e no tocante ao teu nível de fé, você está se assemelhando a Deus. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas. Olha lá, Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda que as coisas que se diz respeito à vida já estão criadas. Não irá criar. Então Deus criou pela fé, continuando Efésios a partir do verso 4. E ele, Deus, nos predestinou para filho de adoção, para sermos santo e irrepreensível, antes da fundação do mundo. Isto é fé. Para que hoje nós pudéssemos conhecer o Senhor Deus, conhecer o Senhor Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui existindo, nós, para estarmos aqui, antes estivemos no pensamento de Deus. Então Deus esperou, mas esperou após. Se nós somos a semelhança de Deus, nós devemos entender que nós devemos agir assim. Agora, olha que coisa maravilhosa. Quando chegar o que é perfeito, quando chegar o que é o amor, as coisas, em parte, serão aniquiladas. Que amor é esse? Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 16, 17. Lá fala assim. Por quê? Se nós tivermos confiança nele, sabemos que todas as coisas que pedimos, recebemos. Verso 18. E nisto se saberá que nós estamos nele. Porque assim como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Aí a continuação, verso 18. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Seja iluminado, entenda o que está dizendo. O que isso está dizendo é que quando você alcança esse nível de fé, você está igualzinho ao Pai, a estatura perfeita de Cristo. Assim como Deus é amor. Como ele é lá, você será nesse mundo. Você cria a tua história. Você cria a sua realidade. Qualquer pessoa que parar,
Você está no lugar confortável. Projetar a sua casa, o seu futuro, a sua família, as suas condições financeiras, qualquer pessoa que ele chegar e fechar, você é o Senhor absoluto da sua história, você é o Senhor absoluto da sua vida. Você é uma autoridade sobre o teu mundo, sobre o teu corpo, sobre as coisas relacionadas à tua vida. Então qualquer pessoa que fizer isso, ele pode alcançar, a não ser, vamos aqui. É por isso que tanto em Hebreus como em Coríntios fala quando chegar o que é perfeito. Porque antes de chegar o que é perfeito, olha a diferença. Antes de você chegar ao que é perfeito, você vai projetar. Você vai pensar. Porém, se dentro de você está cheio de medo, insegurança, traumas, raiva, ciúmes, inveja, desejo de vingança, mentiras, desonestidade. Tente lavar uma roupa com uma água suja. Você não vai conseguir. Pois é, a única condição para uma pessoa, um ser humano, projetar o futuro e não acontecer, se ele estiver contaminado. Mas quando ele está em Cristo, o sangue de Jesus purifica essa pessoa de todo pecado. E o Espírito Santo elimina essas feridas, esses traumas, tira, limpa essa pessoa. E quando essa pessoa limpa, é o que Coríntios está dizendo, quando chegar o que é perfeito, permanecerá a fé, a esperança e o amor. A pessoa é igual a Deus, como ele é lá, nós seremos nesse mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo é o contrário à fé. A dúvida é o contrário à fé.